Aí. 3, 2, valendo, meu brother. Salve, salve, pessoal do segundo ano. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Giroto. Estou aqui agora, a gente está com apoio do professor Gerardo Júnior, né? Depois a gente vai revezar, ele vem aqui para frente e eu vou com o apoio. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar revendo alguns, estar conhecendo outros alunos da rede que eu não conhecia, ou até mesmo gente nova e de outras instituições que possam, porventura, estar assistindo o vídeo. Primeiro, eu quero pedir desculpa que nós tivemos alguns probleminhas técnicos em relação à questão do áudio, né? O nosso microfone deu um probleminha, mas eu acho que está bom. Só para ter certeza, por favor, sinaliza no chat ou fala com a gente para ver se está tudo certo, você consegue me ver e me ouvir perfeitamente. Só para ter certeza. A gente testou, mas... Melhorou muito, muito melhor. Tá tudo bem. Tudo bem? É o Matheus Fabiano? O Matheus Fabiano está aí. Grande Matheus Fabiano. Obrigado pela presença, Matheus. Muito obrigado mesmo, cara. Então, gente, olha só. Primeiro, antes de nós começarmos a aula, antes nós compreendermos os detalhes que nós planejamos aqui, eu e o professor Gerardo, juntos, dentro dessa interdisciplinaridade das ciências humanas, né, história e geografia, eu acho importantíssimo, antes de qualquer coisa, de qualquer coisa possível, nós passarmos para vocês quais foram os objetivos que nós traçamos em relação a essa aula, né? Óbvio que o foco primordial dessa aula é, sim, dar dicas para o PAS, claro, né? Nós selecionamos temas, depois de uma longa pesquisa, da experiência que nós temos enquanto docentes, enquanto professores, nós sabemos aquilo que tem uma probabilidade maior de cair. Então, de antemão, um aviso. O que nós vamos indicar aqui não elimina o fato de você ter que estudar outras coisas, tá? Eu quero deixar isso bem claro, para a gente não sofrer com aquela síndrome de cobertor curto, sabe? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Os pés e descobre a cabeça. Então, o grande objetivo da aula, óbvio, é sim prepararmos para o PAS. Termos uma dimensão de quais conteúdos possam ser mais significativos, sem, óbvio, eliminar os outros. Contudo, eu queria ressaltar uma coisa muitíssimo importante, né? E quem me conhece sabe que eu sempre tenho essa pegada e vou sempre para esse viés, que também é importante nós termos um conhecimento profundo da nossa história. Eu falo isso porque, infelizmente, boa parte do povo brasileiro não conhece a história do país. E a gente sabe que existem alguns jargões dentro da história, e um que eu às vezes repito é que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, comecemos aqui a nossa preparação, o nosso grande objetivo para o que é o básico, óbvio, mas sem nunca nos esquecermos que conhecer a história do nosso país é fundamental. Então, para isso, depois de muita discussão com o professor Gerardo, depois de várias reuniões, a gente optou em casar esses dois vieses. A gente optou por unir essas duas mentalidades, essas duas narrativas. Primeiro, sob uma perspectiva histórica, né, porque trata basicamente de seres humanos, trata basicamente, nosso objeto de estudo é o Brasil do século XIX, mas, sobretudo, com uma perspectiva também geográfica. E aí vocês vão perceber que ao longo da aula nós não vamos nos limitar ao século XIX. Nós vamos sempre linkar com o século XX, nós vamos sempre linkar com o século XXI, então nós vamos estar sempre trazendo o conhecimento, trazendo esse objeto de estudo, que aparentemente é muito distante, né, século XIX, em termos históricos não é nada, mas para a nossa vida particular é algo muito grandioso, né? Então, assim, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre fazendo esse link. Professor, Giroto, por que você não foi direto ao tema? Por que você está explorando tudo isso? Que eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, que a gente possa abrir nossa mente. Tranquilo? Vamos lá. Então, a primeira dica, a dica número 1, que eu costumo dar, e não serve única e exclusivamente para o PAS, serve para qualquer processo seletivo que vocês venham fazer que tenha ciências humanas. E a palavra é contextualize. Vamos contextualizar. Já sabemos nosso objeto de estudo, Brasil no século XIX, não é isso? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que partir dos contextos político, econômico, geográfico, sociais, para nós pegarmos os pormenores e aí sim
nós dissecarmos um pouco essa questão do conteúdo, delimitarmos esse objeto de estudo e chegarmos, então, às tão sonhadas dicas que vão garantir vocês, se Deus quiser, no ano 2022 na UNB, tá bom? Então vamos lá, Brasil do século XIX. O que a gente pode falar do Brasil do século XIX, pessoal? O século XIX foi um período de profundas transformações no Brasil. E algumas permanências. Né? A gente costuma dizer, dentro da teoria da história, que a história ela é feita de permanências e rupturas. E dentro do que serve a história do Brasil, no século XIX, isso está muito visível, isso está muito latente, muito presente. Por quê? Porque olha quantos eventos importantes, quantos períodos importantes nós temos só em um século. 1808 a 1821, nós chamamos de período joanino. 1822 é o ano da nossa independência. Então, garanto que os professores de vocês, quando falaram sobre isso, eles falaram que não se resumiu ao 15 de novembro. Nós vamos chegar lá, calma. 1822 a 1831, o primeiro reinado. Então, Pedro I, após declarar o Brasil independente, claro que com a forcinha da Inglaterra, é o reinado do governo de Dom Pedro I. 1831 é a abdicação de Dom Pedro I, e o Brasil vai ser governado por regentes, pela elite brasileira, até 1840, quando ocorre o golpe da maioridade. E de 1840 até 1889, nós temos o segundo reinado. Então, perceba aí. Olha, pode até te assustar. Fala assim, professor, caramba, como é que eu vou memorizar tudo isso? E aí, o erro está aí, gente. A palavra não é memorizar. Lembra que eu falei de contextualizar? Então, quando nós contextualizamos, nós conseguimos entender os entornos, os conhecimentos periféricos acerca do tema, e isso nos facilita e muito a compreensão. Falemos um pouquinho do período joanino. Vamos lá. Período joanino, nós sabemos que foi uma experiência de liberdade que o Brasil teve. Né? Foi um período em que a corte portuguesa, a família real portuguesa esteve no Brasil após fugir de Napoleão Bonaparte. Tranquilo. Agora, se nós formos mais fundo um pouco, o que isso pode nos trazer de importante? Vamos lá. Até então, o Brasil, até 1808, o Brasil era uma colônia de Portugal. E continuou sendo, pelo menos teoricamente. Né? Pelo menos até 1815, quando o Brasil é declarado Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Mas nesse contexto, nós podemos, com as ações da corte portuguesa, nós podemos sentir um pouco da liberdade. Eu costumo dizer, e talvez seja até um certo exagero da minha parte, mas eu faço questão de ressaltar, que o Brasil começa a existir ali. A transferência da corte portuguesa vai gerar muitos impactos para a nossa economia, para a nossa sociedade, politicamente, administrativamente. É só nós lembrarmos geograficamente, né? O Gerardo vai conversar expansão do território, né? Expansão do território brasileiro com a Cisplatina. Então, é um período de grandes, como é que eu posso dizer, de grandes conquistas para o Brasil. É óbvio que nós tínhamos um vínculo muito próximo de Portugal, até mesmo porque nosso rei, Dom João VI, veio como príncipe regente, mas ele era português. Então, o que mais importa, o que nós podemos extrair de importante, tendo em vista que a gente não tem nem tempo hábil para detalhar cada um dos períodos, nós compreendemos esse significativo sentimento de liberdade, que é rompido após a Revolução Liberal do Porto, em 1820, em que os portugueses exigem a volta de Dom João VI a Portugal. Né? Ele vai, contudo, ele deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I, que, como nós sabemos, foi um grande condutor do nosso processo de independência. Óbvio, né, gente, que não se resumiu apenas a 1822, né, a independência do Brasil, o ato do grito do Ipiranga. Existe muito simbolismo, muita mitologia em torno disso. E isso é uma dica importante. Por quê? Porque tem o famoso quadro do Pedro Américo, né, que é a independência. E a UNB o SEBRASP, pode utilizar-se dessa imagem para tentar te confundir.
para tentar fazer com que você creia de que o processo de independência do Brasil se resumiu ao grito do Ipiranga. Isso não é verdade. Você tem o decreto Cumpra-se, você tem o famoso dia do fico, você tem as tropas portuguesas, né, sendo consideradas inimigas do Brasil, você tem as leis portuguesas deixando de valer no Brasil, tudo isso entre início e final de 1822, tá bom? A nossa independência também é algo que nós temos que nos atentar. Trouxe de fato a nossa independência? Eu queria que o Matheus Fabiano me respondesse. Matheus, me diga aí, meu querido, depois do 7 de setembro, depois da independência, o Brasil se tornou de fato independente? Você pode tanto falar quanto escrever. Me diga aí. Você quiser. Eu acho, professor, que a gente se tornou independente de Portugal, mas começou a ser dependente da Inglaterra, né? E essa mudança, eu acho que ela não é muito grande, né? Pelo menos para as classes mais baixas, porque se estava sendo explorado por Portugal ou pela Inglaterra ou pela própria elite brasileira, tanto faz para as classes mais baixas, né? Continuou com a manutenção da escravidão, com o plantation, com tudo, né? Gente, o Matheus está corretíssimo no raciocínio dele. Há mudanças, mas não há mudanças. Sabe, eu gosto sempre de algumas frases que exemplificam determinados momentos da nossa história, né? Tudo muda e nada muda. Por quê? Especialmente para você, Matheus, vai ser dedicado a você. Futuro para sua história, não é isso? Olha aí, rapaz. Ai, por favor. Hã? Por favor. Fala que sim, cara. Fala que sim, tá gravando. Matheus, antes da independência, o Brasil tinha seu viés econômico arraigado naquilo que os ingleses chamavam de plantation, né? Para quem não se lembra, o plantation tem 4 alicerces: monocultura, escravismo, latifúndio e agroexportação, certo? E aí eu lanço a pergunta para vocês aí, pode colocar no chat. Após o nosso processo de independência, houve alguma mudança significativa nesses 4 sentidos? O Brasil deixou de ser agroexportador? O Brasil deixou de ser escravista? O Brasil deixou de ser monocultor? O Brasil deixou de ser um país de latifúndios? Deixou de ser, professor Gerardo? Não. Tem certeza? Continua ainda a concentração fundiária, né, no Brasil. Pois é, gente. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Que, claro, vai haver uma mudança política, estrutural. Oi, professor. Oi, A fala minha com ele. internet caiu. O auge. Não entendi. Caiu dele, né? Minha internet caiu. Não, sem problema. Vamos aqui. Não pode cair a nossa. Então, assim, por que eu estou fazendo questão de repetir isso, galera? Porque fica muito nítido e as bancas gostam de confundir a gente nesse sentido, sabe? De que pegar o senso comum, para a maioria das pessoas que não conhecem a história do Brasil, a nossa independência ela gerou uma ruptura em relação ao que vinha sendo feito antes, e o Brasil passou a ser construído do zero ali. E isso não é verdade. Vocês compreendem o que eu estou falando? O que houve foi algumas mudanças, especialmente no campo administrativo, óbvio, né? Nós tínhamos agora o nosso rei, o imperador, para chamar de nosso, né? Mas, ao mesmo tempo, a base estrutural brasileira permaneceu a mesma. Quem era pobre e miserável permaneceu o quê, Gerardo? Pobre ainda. Fala mais alto, Gerardo. Pobre ainda. Quem era analfabeto permaneceu o quê, Gerardo? Analfabeto. Não houve, meus caros, uma mudança estrutural no sentido de que houvesse uma revolução. E não tinha interesse, né? A galera não tinha interesse. Mas aí o Gerardo mata a questão. Não havia interesse em pauta em relação a isso. A questão era manter o mais do mesmo. A independência do Brasil ela foi feita para as elites. E essas mesmas elites acabaram projetando nessa independência de que elas chegariam ao poder. E aí começaram os problemas. Por quê? O Estado brasileiro já nasce endividado. Nós não podemos esquecer que a Inglaterra intervém a Portugal e convence Portugal a nos libertar. Foi o primeiro empréstimo, né? Foi o primeiro empréstimo da independência. Primeira dívida Mas externa. já nasce com uma dívida externa, nos casos. Então você imagina, pensa comigo. Mas o pior de tudo vai ser a questão política. Por quê? Porque logo no início, Dom Pedro I, ele vai mostrar o seu viés autoritário.
Provo para você. Posso provar, Matheus? Posso provar? Prove. Fernandes ainda está aí? Não? Posso provar? 1823, nós temos a convocação de Assembleia Constituinte um pouquinho antes, na realidade, e que seria a nossa primeira Constituição, certo? Quando Dom Pedro olha a Constituição, o que ele fala? Não gostei. Não gostei, eu não quero uma Constituição de caráter liberal aqui não, parceiro. Quem manda sou eu, Você está pensando que você é a França? Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Ele rasga a Constituição, ele dissolve a Assembleia Constituinte e ele mesmo, claro, né, com o auxílio dos seus parlamentares, de outra Assembleia convocada às pressas, elabora ou torna uma Constituição, que é a Constituição de 1824. E eu vou para vocês ainda, galera, um item exclusivo da Constituição de 1824 e que vira e mexe cai em prova. O famoso Poder moderador. Moderador. E isso, lembra? A tripartição clássica, aquela de que Montesquieu defendeu ao Luiz Dentes, né? Do espírito das leis, executivo, legislativo, judiciário, não eram três? Então, havia uma quarta corrente que colocou na nossa Constituição o poder moderador. E, na prática, o poder moderador, ele dava ao imperador poderes de um poder absolutista. Eu falei poder demais, mas eu não tenho como fugir disso. Por quê? Porque dava algumas prerrogativas ao poder executivo, no caso do imperador, de intervir nos demais poderes. Ou seja, o Brasil, na prática, era uma monarquia absolutista. Então, não pense que o nosso processo de independência traz grandes novidades. Tá bom? Quer tomar uma água? Quer tomar água? Eu vou tomar uma água e já volto. Fechou? Brincadeira, gente. Agora vamos revezar o professor Geraldo. Ele entra por aqui e sai por aqui. Olha a distância, olha a distância. Olha a distância. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Da online. É um prazer estar com vocês. Esse é um muito importante que vai definir aí. Espero que traga um conhecimento para vocês, uma ajuda para os vestibulares, o PAIS, então o foco é o PAIS. Eu sou o Gerardo Júnior, sou professor de Geografia da unidade do Guará. Tá? Então é um prazer. E parabéns por você, aluno que está aqui nesse horário da tarde e acompanhando nossas aulas. A gente fez com muito carinho, né? A gente preparou da melhor forma possível para trazer os melhores temas e abordar os temas mais cobrados aí nos vestibulares. Beleza? Quanto à parte de geografia, o que a gente pode definir? O que eu posso entrar com vocês? Eu posso entrar um pouco aí do século XIX, né? Igual o professor Júlio falou, pegar um pouco do processo de futuro e atual. Tá? Então, o que vai basear? Como é que é o Brasil no contexto geral, contexto geográfico do século XIX, um país agroexportador. E o que mudou? Mudou só o termo de agroexportador para uma cultura de agronegócio. Então, o que significa? O que é a diferença do Brasil, de um agroexportador do século XIX, para agora de um agronegócio, ou chamado também do agrobusiness? Né? Commodity. O que vai mudar aí? Oi? Tá ok o áudio? Commodity. Commodity. As commodities, como é que é, Matheus? Matheus Fabiano. Matheus, commodities é um termo que a gente define as relações comerciais com os recursos naturais. Os alimentos são tratados como commodities. Eu sei. O Brasil é um destaque muito em commodities e recursos naturais, minérios e alimentos, mas por um processo elitizado. Quem é que toma de conta da agricultura no Brasil? Será que é a pequena família agricultora? Ou são as empresas agrícolas externas, né? Estados Unidos, né? As empresas americanas, europeias. Continua ainda uma concentração fundiária muito latente no Brasil. São empresas que vêm para cá, se apoderam das melhores terras, como foi feito no período colonial, no século XIX, as capitanias, né, pessoas hereditárias ali, então se apoderaram das melhores terras, e isso traz uma exclusividade para uma pequena parcela dos produtores agrícolas que detêm os empregos e detêm o poder. A economia brasileira, a elite agrária. Professor, quer dizer que isso funciona como? Os plantations. Continua ainda o modelo plantation. O que diferencia o plantation do século XIX para o plantation agora do século XXI? Vai reduzir o quê? Mecanizado e não tem escravidão. Vai colocar o que aí? Legal, o professor de geografia, hein? E vai ter aí o aumento de quê? Vai ter o aumento da mecanização. Esse tema é um tema do exercício do PAIS que eu trouxe para vocês, que é como se fosse um peguinha. Né? Então,
olha só, diminui a relação de emprego, aumenta a mecanização do agronegócio brasileiro. O agro é pop, o agro é tech, né? O agro, como é que ele fala lá? Né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tech, o agro é tudo, né? Por que fala que o agro é tudo no Brasil? O agro, ele tem uma importância significativa na balança comercial do Brasil. O que significa essa balança comercial? O Brasil exporta muito alimento. O Brasil arrecada muito por PIB. Então, a balança comercial é dar um equilíbrio positivo para o PIB. Enquanto os demais países, muitos países de economia primária, que dependem da agricultura, uma agricultura arcaica, os países da América Central, né, ainda, os países atrasados, dependem do quê? De uma agricultura arcaica primária. E aí, quando você tem uma mobilidade, uma flexibilidade da economia no Brasil, o Brasil tem um aquecimento muito bom no setor terciário, no comércio, as indústrias, o processo de industrialização, e tem um agronegócio de grande destaque mundial. Isso se deu, professor, depois do século XIX, com a Revolução Verde no Brasil, a Revolução Agrícola. Foi quando o Brasil se desvencilhou do modelo colonial europeu de plantação agrícola. Até a década de 70, o Brasil ficava ali, meio que os moldes de uma agricultura europeia. Opa! Uma agricultura europeia de um clima temperado, de um solo que não é o mesmo, um relevo que não é o mesmo. Quando o Brasil se desvencilha desse modelo europeu, aí com a Revolução Agrícola, o Brasil é um destaque na agricultura mundial, né? Muito importante. Entrando também dentro do conteúdo do século XIX, a formação do território brasileiro, a expansão do território brasileiro, se deu pelo fato do Brasil ter aqui, considerado aí, ilhas econômicas, né? São as ilhas econômicas, os pontos isolados. Essas ilhas econômicas, elas foram importantes para expandir o território brasileiro. Com o Tratado de Tordesilhas, né, minha pegada à história, o professor vai me ajudar aqui, a expansão do território do Brasil em torno de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Com os ciclos econômicos importantes, olha aí, já tem atividade já das atividades agrícolas, o Brasil foi expandindo. Então tem a migração interna, né? Ou seja, a migração do litoral para a parte interiorana do Brasil. São as primeiras fases de interiorização do Brasil. Tá? Então é importante a gente associar os ciclos econômicos com a expansão territorial brasileira, com os atuais 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Outro conteúdo também importante que é cobrado na geografia, a gente fazendo um paralelo com a questão da população, é a divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas, ela vai ficar nítida até a década de 70. É a DIT clássica. Olha só, o país agroexportador, um país rural, o Brasil ainda iniciando o século XIX, um século importante que vai dar o início aí da industrialização, o início da urbanização, o surgimento das principais cidades do Brasil, que até hoje são São Paulo, Rio de Janeiro, né, professor? Sim. A questão da educação. E aí você vai ter uma DIT, uma divisão de tarefa. É a DIT clássica. A gente ficou nessa DIT até a década de 70. Como é que era essa divisão internacional de tarefa, de trabalho? Qual era a função do Brasil nessa DIT? Como colônia, e como é que era a função das metrópoles? Que hoje só mudou o quê? A nova DIT muda para os países em desenvolvimento e para os países desenvolvidos. O que mudou? Aí tem um peguinho ali, né? Uma dica muito importante que cai na prova. A dica clássica, pessoal, a gente é mero exportador de recursos naturais, que nós chamamos de commodities. E aí a mão de obra escrava, né? Os recursos naturais, e o processo de manufatura da onde? Dos países, das metrópoles, né? Os países, a Inglaterra, você pega ali a Bélgica, a Holanda, a França, esse monopólio industrial criado por grupo desses países desenvolvidos naquela época, período colonial, século XIX, século XVIII. Então, essa chamada DIT clássica, essa divisão de tarefa de trabalho. E a nova DIT, essa DIT atual, década de 70, o que mudou? A gente ainda continua exportando recursos naturais, mas diminuiu. Por que diminuiu? Olha a grande sacada. O grupão dos países desenvolvidos, eles agora estão elaborando tecnologias que conseguem processar recursos naturais em laboratórios. Olha aí. Ó. Por quê? Para diminuir a dependência
de commodities, de recursos naturais, de quem? Nós, os países em desenvolvimento. E agora, o que eles querem, galera? Nós já somos industrializados, o Brasil se torna industrializado a partir da década de 60, a década de 70, junto com a urbanização. Então, uma coisa puxa a outra, né? A industrialização vem junto com a urbanização, a atração de emprego nas cidades. E aí, o Brasil ele entra no cenário econômico global como um país industrializado. Utilizamos as nossas máquinas, produzimos os seus produtos e distribuímos. Essa é a nova DIT. A DIT é moderna. E para piorar, tem um termo aí utilizado, pessoal, chamado fuga de cérebro. O que é a fuga de cérebro? Na antiga DIT, havia o quê? A mão de obra escrava. Né? E o que tem agora? A fuga de cérebro. O que eles querem? Essas empresas, essas multinacionais, esses países, querem o poder cerebral dos jovens, igual vocês aí, recém-futuros entrados nas universidades, na área de TI, vão trabalhar lá na área do serviço, vão para a Europa, porque ainda a gente continua fornecendo para eles uma mão de obra barata, só que agora especializada. Então, essa é a chamada fuga de cérebro. Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Agora tem um esqueminha aqui que eu combinei com um Giroto, hein? Deixa eu terminar. Vamos só rapidinho aqui que você pediu. Lembra que você falou que eu podia usar seu nome aí, que você falou? Não, pode ir. Pode. Os 5 primeiros alunos que aparecerem com algum objeto de super-herói que nós estamos aqui, pode ser um boné, uma camisa, qualquer coisa, o Giroto disse que vai dar meio ponto aí na nota. O Giroto me autorizou. Vê aí, professor. Vê para mim quem vai aparecer aí na câmera. Fala, seguinte, professora Adriana, tá me ouvindo? Acho que ela não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? A professora Adriana prometeu para os 5 primeiros que aparecerem com camiseta de uniforme de super-herói, ela garantiu um brinde para cada um deles. Não é isso, professora Adriana? Não, né? Alguém apareceu aí? Ninguém? Então, quem vai pagar o brinde, Giroto? Adriana, pode ser você, eu voto em você. Adriana, não podia não. Você tá Voto na Ângela. A gente pode abrir um chat aí, a votação. Tá certo. Ó, Adriano, não fuja não, que eu tenho um exercício que você vai responder pra gente, hein? Nossa, faz muitos anos que eu fiz o ensino médio, Giroto. Não quase décadas, hein? Não faz tanto tempo assim não, Adriano. Não seja tão humilde. Só completando aqui, então o Júlio vai entrar. Dentro do contexto geográfico, século XIX, século XX, a gente tem aí como é que eram as características sociais da população nesse período, né? Como é que era a assistência médica, saúde, como é que eram as taxas de natalidade, taxa de fecundidade, como é que era a pirâmide etária, né? É dessa forma que é cobrado no país o conteúdo, os aspectos sociais e populacionais. Então, no Brasil, no período do século XIX, havia uma elevada taxa de natalidade, porém, havia uma elevada taxa de mortalidade. Beleza? E quando isso vai modificar, nós chamamos isso de transição demográfica, e que vai interferir na pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que vai nos mostrar o comportamento etário de uma população. Crianças, adultos e idosos. Dessa forma, com a modernidade do Brasil, com o início da industrialização, consolidando a urbanização, tratamentos médicos, hospitais, a mulher no mercado de trabalho, a democracia, né? A liberdade de expressão, o capitalismo fez com que a população ela entrasse num modelo de transição demográfica. Estágio 3. O que é o estágio 3? Estágio 3 é que você tem a redução do número de nascimentos no Brasil, a redução da mortalidade, né? Que você está entrando aí no equilíbrio do crescimento populacional brasileiro. Esse conteúdo está dentro do conteúdo de população, de transição demográfica. E como é que fica o comportamento da pirâmide? Essa aqui, galera, é uma pirâmide tradicional. Né? Tradicional. Egito aí, ó, aquelas pirâmides do Egito, pirâmide tradicional. Quando você tem a modificação da configuração da pirâmide, a gente chama a pirâmide que ela vai começar a enriquecer no meio e o topo, nós chamamos o modelo de pirâmide de forma de barril. Mas para isso, para a pirâmide etária modificar o seu formato, tem que haver o quê? Investimentos na área social no país. No caso do Brasil, isso vai acontecer logo depois com a industrialização e com a urbanização, que é o aumento da qualidade de vida da população. Comparando com os outros países,
nós temos países aí da Europa Ocidental que a pirâmide etária ela já é em formato inverso. Por quê? O crescimento natural vegetativo ele é negativo. Sendo negativo, você vai ter ali uma redução da taxa de crescimento populacional. E o que isso pode implicar para a economia de um país? Vai faltar mão de obra, que é a população economicamente ativa. E o Brasil está na terceira fase da transição demográfica, um termo muito utilizado chamado de bônus demográfico. Olha aí, é um bônus. O que é um bônus? É a fase que a pirâmide etária tem uma maior quantidade de adultos e jovens. Esses adultos e jovens, eles são utilizados no mercado de trabalho. É a mão de obra ativa. Falando de Brasil, o Brasil, infelizmente, não soube aproveitar o bônus demográfico nessa fase. E isso está já entrando numa próxima fase. A próxima fase, daqui a algumas décadas, é a fase que vai apresentar um equilíbrio. O que é o equilíbrio? A taxa de nascimentos, a taxa de mortalidade e o crescimento populacional. O Brasil não entrou ainda. Mas o que eu quero fazer com vocês? Eu estou fazendo uma comparação do Brasil do século XIX com o Brasil do século XXI. O Brasil do século XIX, que é o tema da nossa aula, a pirâmide etária é uma pirâmide tradicional. Então havia altos índices, né? Natalidade, mortalidade, um país rural, né? Poucos investimentos nas áreas sociais e também não havia aquela preocupação com a população local, nos aspectos educacionais, nos aspectos de saúde. Como é que o Brasil vai estar melhorando essa questão? Quando você vai entrar em independência lá na frente e quando o Brasil, de fato, ele inicia o processo de industrialização e a urbanização, quando se dá o fato que o Brasil atinge mais que 50% da população nas cidades. Estando nas cidades, e aí vai vir os problemas no Brasil. Por quê? No tema de urbanização, a nossa urbanização e a nossa industrialização, ela foi acelerada. Ela foi muito recente. E ela foi desorganizada, comparando com o quê? Com a Europa. A Inglaterra foi lenta, gradativa e foi das primeiras. Industrialização clássica. A gente foi pós-Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, ela veio desorganizada. E o que seria essa desorganização da população brasileira? Surgimento de favelas, periferias, que é o termo favelização. E também tem um outro termo ligado à população, ruralização. Até conversando com o professor de novo. O que é o termo ruralização? É o inverso. Agora as pessoas, elas querem sair das cidades, das áreas metropolitanas. Por quê? A quantidade de pessoas, o perigo, o custo de vida elevado, e as pessoas agora, a tendência é voltar para a área rural. Mas, professor, qual o aspecto dessa área rural? Quais são as características dessas áreas rurais no Brasil? É a internet. E aproveitando, galerinha, só, desculpa te cortar, Geraldo, vocês conseguem me enxergar daí? Vocês estão conseguindo me ver? Estão? Sim. Então, eu acho que é uma forma segura de eu poder interagir com o professor Gerardo, já que a gente não pode ficar próximos. Então, eu vou pedir licença para vocês, para que o Gerardo fique dali. Deixa eu dar um abraço no meio, galera. Não pode. Não pode. E aí, gente, uma coisa que chama atenção, porque assim, eu acho que é interessante a gente fazer esses links, essas relações entre os componentes curriculares, né? Cada vez mais o mundo educacional, ele junta as disciplinas. Né, professora Adriana? A professora Adriana é mestra em saber disso, porque ela que coordena isso com a gente. E eu acho fundamental que a gente possa, que eu e o Gerardo, a gente possa interagir. A gente programou muito isso, claro, com segurança, ó, tem álcool aqui, e distante. Então, o Gerardo está falando muito da questão fundiária, né? Que eu acho que todos sabemos que é um problema recorrente no Brasil. Porque é meio que inadmissível ou incompreensível como um país, das proporções que o Brasil tem, né, com muita terra, e muita terra produtiva, muita terra boa para ser cultivada, estar nas mãos de tão pouca gente. Estar nas mãos de tão pouca gente, né? O Brasil não era para existir no Brasil um movimento como o MST, por exemplo, o movimento do Sem Terra, porque aqui tem terra suficiente para todos. E aí, a gente fazendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre a questão da história, e voltando até no primeiro ano, é importante a gente com a história, ela segue uma linha cronológica, então é importante a gente fazer essa revisita em relação a conteúdos do passado. Nós temos alguns momentos-chave da história que o Estado se move para manter essa característica oligárquica.
Compreenda, quando eu falo oligarquia, eu compreendo no sentido dos melhores. Somente os melhores terem acesso a itens que são essenciais e são fatores de distinção social no Brasil, como, por exemplo, a terra. Né? E essa estrutura que o Geraldo vai completar, cara, ela impede uma mobilidade social do Brasil, uma mobilidade em caráter de salário, de renda. Então, meio que aprisiona o trabalhador rural, de pequeno porte, a permanecer naquele modelo arcaico, né, pequeno, de pouca rentabilidade, porque ele não consegue concorrer com os grandes. E acaba vendendo a terra para os grandes. Exatamente. Ele não consegue um empréstimo bancário, ele não tem a facilidade e ele não faz parte da bancada ruralista do Brasil. E como é que isso dialoga com a história, galera? Vamos pegar momentos cruciais. Por exemplo, o sistema de capitanias hereditárias. Né? Nós sabemos que foi a terceirização da colonização do Brasil, lá a partir de 1530, mais ou menos. Né? Nós temos as doações de sesmarias. Mas isso é conteúdo do primeiro ano, isso não cai no PAIS 1. Beleza. Mas eles falaram que as terras eram devolutas, né? Isso. O Estado não poderia vender, né? Exatamente. Eu provo para vocês que isso tem relação com o conteúdo de vocês. Querem ver? Por exemplo, a lei de terras. Vamos dar um salto. A gente estava falando lá do primeiro reinado, avançamos para regências, beleza, tranquilo. Mas vamos dar um saltinho em termos quantitativos aí e de tempo, para a gente entender. Todos nós, seres aqui que estamos, vamos fazer a etapa 2 do PAIS, vamos arrebentar, nós sabemos que o Brasil é um país igual. Ou alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Ótimo, ninguém se manifestou contra, né? Legal. E a terra, no século XIX, ela era um grande fator de distinção social. Ou seja, quem tinha acesso à terra, e ainda é, claro, né, gente? Mas mais no século XIX, que o Brasil era um país essencialmente rural. Quem tinha acesso à terra, tinha acesso a algumas benéfices, especialmente no campo econômico, que te colocavam um patamar, ou 10 patamares, acima dos demais. O que vai acontecer? A partir da virada do século, a partir de 1850, 1860, a sociedade brasileira começa a sofrer algumas transformações, certo? A principal dessas transformações será a questão da abolição da escravidão. Ao contrário do que muita gente pensa, preste atenção no que eu vou te falar, gente. A Lei Áurea, né, a famosa lei de 13 de maio de 1888, ela é importante? Né? Mas fala, Matheus, vamos te ouvir. Pode falar, meu querido. Porque ela deu, entre aspas, a liberdade, né? Mas não deu condições para que essa população se reerguesse, né? Que ela pudesse ter acesso a emprego, a moradia, a comida, né? Coisas básicas. Posso resumir, Matheus? Deu liberdade, mas não deu cidadania. Não é verdade? É que nem aquela música, né? Tipo... A favela é a nova senzala. Isso mesmo, isso. Estamos conectados, Matheus, estamos conectados. Mas é isso mesmo. Mas o que eu ia falar não era nem isso, Matheus. Eu ia falar o seguinte, que o nosso processo de abolição da escravidão, ele não se resumiu à Lei Áurea. Na verdade, a Lei Áurea, ela põe fim à escravidão. A gente sabe que houve uma pressão social muito grande para que a escravidão fosse abolida. Mas, por mais incrível que pareça, o grande agente catalisador, a grande mola propulsora do fim da nossa escravidão vai ser a Inglaterra. Por quê? Porque em 1845 a Inglaterra lança o Bill Aberdeen, né? Vocês já tiveram aula disso, vocês sabem perfeitamente do que se trata, e os ingleses passam a aprisionar navios escravistas que transportavam seres humanos da África para a América. E isso, com a pressão que a Inglaterra exercia sobre o Brasil, nossa grande parceira, né? Nossa grande parceira na Guerra do Paraguai, nossa grande parceira na independência, né? Com isso, começou a haver no Brasil um crescente movimento de abolição, culminando em algumas leis. Por exemplo, Lei Eusébio de Queiroz, que proibia, 1850, que proibia o tráfico de escravos, né? Depois você tem a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, até chegarmos na Lei Áurea. Mas aonde que eu quero casar
com o Gerardo. Não com o Gerardo, mas com as ideias do Gerardo. Quer casar comigo? Ele falou isso já umas... Não quero. Não, eu sou casado. Não quero. Mas aonde que minhas ideias casam com as ideias do professor Gerardo? Gente, lembra que eu falei de transformações sociais na segunda metade do século XIX? E que são importantíssimas que você compreenda, porque isso não cai no paz, isso despenca. E eu vou provar para vocês na hora que nós formos fazer exercícios. Então, o Estado brasileiro começa a sofrer alterações, e isso acaba se refletindo nas terras. O que vai acontecer? A elite, as oligarquias percebem que a terra está começando, outras pessoas que não elas próprias começam a ter acesso à terra. E, Matheus, você acha que as elites permitem isso? Vão permitir isso? Não, por isso que surge a lei de terras. Né? Exatamente. Então, o que vai acontecer? O Estado brasileiro ele vai se autorregular. Vai haver uma transformação dentro do Estado brasileiro para evitar que esta anomalia, que seria pessoas inferiores tendo acesso à terra, como, por exemplo, estrangeiros, né? Nós já temos, com a diminuição de escravos, nós já temos um fluxo de imigrantes vindos para o Brasil grande, né? Não só para suprir a mão de obra escrava, mas também para clarear a pele do brasileiro, o famoso mito do embranquecimento, que todos nós sabemos. E essas pessoas passam, alguns deles, inclusive alguns negros, começam a ter acesso à terra. E, Matheus, negro ter acesso à terra, você acha que as elites vão permitir isso? Óbvio que não. Qual vai ser a solução, professor Gerardo? A substituição. Vai curar os imigrantes. E não porque utilizaram. Por que eles não utilizaram ainda, na época, os próprios negros, os brasileiros que estavam aqui, né? Tiveram que buscar fora os imigrantes. E aí, a gente, para completar o raciocínio, a importância dos imigrantes no Brasil. Além da mão de obra, lá na frente vai gerar mão de obra qualificada para o processo industrial do Brasil. E acredito nessas ideias. Porque as nossas máquinas, elas vieram prontas. Ou seja, um modelo de substituição de importação, a necessidade de ter os nossos próprios produtos nacionais, de bens de consumo, só que as máquinas já vieram. E quando elas vieram, já vieram no final da segunda revolução industrial para a terceira revolução. Já eram máquinas modernas e jogam na mão da população brasileira. E quem vai dar conta do serviço da grade? Não sabe, tá? Não, e professor Gerardo, os imigrantes vão pegar de frente. E eu quero levar outro ponto de questionamento para vocês, gente. Como eu estava dizendo, depois eu me perdi no raciocínio, mas assim, o Estado brasileiro não vai permitir que pessoas que não sejam as eleitas, se é que vocês me entendam, tenham acesso a um item tão importante que era a terra. Então, o que o Estado brasileiro faz quando percebe que algumas pessoas estão fugindo desta regra? Cria novos mecanismos para se coibir que pessoas excluídas tenham acesso a esse bem tão valioso. Então, o que acontece? A famosa lei de terras. A lei de terras. O que a lei de terras dizia? Para coibir mesmo o acesso aos povos. A lei de terras, ela nomeava as terras que não tinham registro de devolutas. Então, quase ninguém tinha registro da terra naquele momento. Entenderam a lógica? Quase ninguém. A terra, ela era concebida, ela era conseguida por meio de compra, claro, por meio de doação, por meio de herança, mas o número de pessoas que tinham registro da posse da terra, igual é hoje, por exemplo, você vai lá, tem escritura, bonitinho, não era muita gente. Então, o que o Estado fez? O Estado passou a exigir que as pessoas tivessem esse registro. Um Estado burocrático. Um Estado burocrático, o controle estatal da terra. Cabia o Estado demarcar a terra, tudo bonitinho. Agora eu pergunto, aí vem a pergunta de $1 milhão. Todo mundo tinha condições de arcar com a despesa dessa documentação das terras? De jeito nenhum. Óbvio que não. E aí o que acontecia? Essas pessoas que tinham sua terrinha lá e que não tinham condições de arcar com a despesa da demarcação e de ter a documentação da sua devoluta, ela perdia a terra. Essa terra ia parar nas mãos de quem? Dos grandes da elite. Latifundiários. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? Quando a gente discutiu sobre o que nós iríamos falar para vocês, a ideia era sair o máximo do decoreba, sair o máximo da teoria, que é para que nós pudéssemos associar. Eu gostaria de saber se vocês conseguem entender, vocês conseguem visualizar alguma coisa com o nosso país contemporâneo. Por quê? Porque a UNB é crítica. Pode jogar a questão do arroz para eles aí, tem questão? Pode, você quer do arroz. Vamos usar um exemplo bem prático. A questão do arroz.
Hoje o preço do arroz, eu acho que não é novidade para ninguém, ele subiu bastante, não subiu? Subiu ou subiu, professora Adriana? Arroz agora só no final de semana, né? Não dá mais todo dia, não. Não, mas assim, falando sério agora, gente, por que o preço do arroz subiu? Ação especulativa? Não sei. A produção, baixa na produção? Não sei. Galera, o caráter ainda, agroexportador do Brasil, século XXI, plantation. Exportação. A demanda aumentou. E qual a preocupação do mercado interno? Se você fosse um produtor de arroz, você preferiria vender seu arroz para o exterior a dólar ou internamente no Brasil a real? Não precisa responder. É uma pergunta retórica. Mas é muito simples. Então, por que isso, pessoal? Porque o Brasil se condicionou à condição de um país rural, agrário. Apesar de hoje nós sermos, sim, um país industrializado, né? Sim, ainda, né? Mas nós ainda temos muito enraizado na gente, não só questões culturais, estruturais, como a questão do racismo, né? Como uma questão do elitismo, mas também no campo econômico, né? Quer ver? Vamos falar um pouquinho mais da questão da economia no século XIX. Alguém consegue me dizer qual era o grande produto durante o século XIX? No Brasil, claro? Era cana. Não. Vocês gostam todo dia de século XIX. Todo dia de tarde. O café. Isso, Ângela, o café. Agora, os moldes de produção eram feitos nos moldes do plantation. E aí, percebam, meus caros, como é que uma coisa está interligada com a outra. O Brasil era o café e o café era o escravo. Né? Os historiadores falam isso. O Brasil era o café e o café era o escravo. E mesmo, completando, mesmo no século XIX, a concentração da produção do café no Rio de Janeiro, migrando para o oeste paulista, também envolveu a questão da mão de obra escrava de uma região, assalariada de outra. E por que o café migrou ali do Rio de Janeiro para vir para São Paulo? Mesmo naquela época, século XIX, já se percebia um maior profissionalismo em São Paulo. Técnicas de plantio avançadas. Então, houve a concentração do café em São Paulo, juntamente com a questão do sol, né? A terra roxa. E percebam como é que isso explica muito do nosso presente. Onde fica o maior polo industrial do Brasil hoje? São Paulo. São Paulo. E aí, entrando o café na geografia, na prova de vocês, qual foi o legado do café no período do ciclo econômico, né? Período colonial, ciclo econômico? Vai trabalhar com a herança histórica de infraestrutura. O legado. Que infraestrutura é essa? São as infraestruturas essenciais para um bom desenvolvimento de uma indústria. Como? A eletricidade. Como? As rodovias, as ferrovias, os portos. Então você tem essa infraestrutura que foi criada pelos barões do café para ter uma facilidade de escoamento, um aproveitamento melhor do escoamento. E quando tem um rompimento do ciclo do café, não é que o café parou de ser o mais importante do Brasil, continua sendo a produção uma das mais importantes do mundo do Brasil. O problema é que naquela época havia o quê? Ilhas econômicas, pontos isolados. O café era uma ilha econômica, final do ciclo econômico do Brasil. Então, a herança histórica de infraestrutura deixada pelo café fez da região sudeste uma grande concentração industrial e que também entra dentro do tema de geografia o processo, a partir da década de 90, a desconcentração industrial. E depois que o Giroto completar, eu vou outra coisa, o Giroto. Não tá não. Gente, vocês estão percebendo como é que as coisas estão correlacionadas? O professor Gerardo, ele está explicando perfeitamente uma coisa que é importante que vocês tenham consciência, que entra dentro do nosso processo de industrialização, né? No século XIX, nós vamos ter a famosa Era Mauá, né? Quando o Barão de Mauá tenta e contra tudo, instigar a indústria no Brasil. Porque na época, Matheus, você sabia que na época o Brasil... Visionário Mauá, né? Visionário. Matheus? Tá não, né? Tá aqui. Matheus, eu vou te falar uma coisa que vai te surpreender. Você sabia que no século XIX o Brasil era um país atrasado? Não me diga. Te digo. Eu gosto de brincar dizendo assim que o Brasil caminhava na contramão do mundo, né? Eu vou citar alguns exemplos, né? O mundo todo, claro, o mundo todo é muita coisa, né? Mas falando de forma genérica, no mundo todo se falava em mão de obra livre. Nós ainda estávamos presos às amarras
da escravidão. No mundo todo se falava em república. Nós ainda estávamos presos a um sistema monárquico. No mundo todo se falava em conceitos do século XVIII, do liberalismo, do iluminismo, do liberalismo econômico, do liberalismo político. Nós estávamos presos no plantation. No mundo todo se falava em indústria. O mundo todo, claro que eu falo, gente, dos países que nós queremos ser, né? Nós éramos um país agroexportador. Mas, professor, por que você está fazendo questão de referendar isso? Quer dizer que o Brasil economicamente não tinha nada? Não, gente. Muito cuidado com isso, tá? O Brasil, no século XIX, inegavelmente, ele cresce economicamente, tá? Muito em função do café, óbvio. Não era no único produto, tá? Nós tivemos um período onde, no Maranhão, por exemplo, se produziu, por exemplo, o algodão, nós tivemos o cacau na Bahia, nós tivemos a borracha, o látex, né, na Amazônia, mas, invariavelmente, o café foi o grande produto. A maior parte da exportação brasileira era de café. Mas por que eu estou falando isso? Porque houve, em um momento, uma tentativa de industrialização. E aí, o que eu chamo a atenção pela questão da curiosidade é que em vários países do mundo, onde a industrialização foi latente, onde ela cresceu, ela foi abundante, o Estado, ele instigava a industrialização, né? E aqui no Brasil foi o contrário. Nosso primeiro focozinho de indústria, a nossa indústria que é natimorta, né, que nasce morta, ela parte não necessariamente do Estado, mas ela nasce de uma pessoa, que é o Barão de Mauá, e que ele vai lutar contra a burocracia estatal, ele vai lutar contra os interesses ingleses, em que o Brasil permanecesse um país rural, ele vai lutar contra os interesses dos grandes barões do café, que não queriam que se formasse uma elite industrial no Brasil, né? Então, e isso nos trouxe um atraso econômico de décadas, porque, infelizmente, naquele momento, no século XIX, a nossa indústria não conseguiu prosperar. Ela vai começar a surgir firmemente na década de 1910, vai dar um salto na era Vargas e vai se concretizar durante o governo Juscelino Kubitschek. Mas, se nós tivéssemos esses 50, 40 anos antecipados, talvez o Brasil hoje fosse um outro país. Não é isso? Por favor, professor Gerardo. Não, só para contextualizar a questão da geografia, né, do processo muito importante do Brasil da indústria. Pegando aí, nós estamos vendo um processo de concentração e a tendência agora é a desconcentração. A partir da década de 90, você vai ter a desconcentração industrial do Sudeste. Não quer dizer que o Sudeste ele venha diminuir a quantidade de indústrias. Primeiro, a desconcentração industrial ocorre em São Paulo, no interior de São Paulo. Saiu da capital para os interiores de São Paulo. A segunda etapa da desconcentração industrial, ela vai ocorrer nas regiões do Brasil, em outros estados. O Nordeste, Centro-Oeste, o Norte, o Sul. E o que isso tem a ver? Tem a ver que essas empresas, essas fábricas, indo para as regiões do Brasil, reduz a migração interna, aquele processo de migração que ocorreu no Brasil na década de 60. O Nordeste do Brasil, a região Norte, a população, a procura de emprego, de trabalho, de renda, porque tem a mecanização do campo e também a mecanização na área urbana, tem o turismo rural. E depois da década de 90, com essa descentralização industrial no Brasil, vai favorecer renda para a população de outras regiões, diminuindo o processo migratório, e vai ter um termo chamado que é a migração de retorno. Ou seja, aquela galera que veio para o Sudeste, veio para Brasília, que conseguiu aposentar, conseguiu sua renda, acaba voltando para a sua cidade natal, que já tem uma quantia certa por mês, e vai procurar voltar para o próximo das famílias e ter uma melhor qualidade de vida pelo custo de vida mais barato. E o que essas empresas elas procuravam naquela época? Com a saída de São Paulo, o ABC paulista, vantagens fiscais, vantagens econômicas. Então, as indústrias, essa descentralização, ela não ocorreu apenas no Brasil. Isso foi um fenômeno mundial e ocorre até hoje. Ou seja, procura de vantagens de mão de obra barata, isenção fiscal, baixos impostos e até terrenos cedidos pelos governos com isenção de longo prazo, de 10, 20 anos, sem pagar nenhum tipo de imposto.
Essa é a descentralização do Brasil que foi construída lá atrás, né? O processo do café, com uma concentração industrial, e agora nós entramos no processo de desconcentração. São as vantagens fiscais, ou seja, também muito conhecido como a guerra fiscal que ocorre lá no Nordeste, entre os governos e entre os prefeitos, na tentativa de atrair essas indústrias para gerar emprego, melhorar a qualidade de vida, a renda, a mobilidade social de muitos municípios do Nordeste. Galerinha, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa do gênero? Ou podemos ir para a próxima etapa? Ninguém? Ótimo, professor. Beleza. Próxima etapa é o quê? É um desafio que nós fizemos para vocês. Nós separamos, né? Nós fizemos uma pesquisa em relação aos últimos temas correlacionados que nós estamos estudando aqui e que caíram nas últimas edições do PAS. E eu quero projetar para vocês e vamos dar um minuto, tá bom? Um minuto para que vocês possam colocar no chat se o item é certo ou errado. Combinado? E aí nós vamos trabalhar em cima desses itens. Fechou? Então vamos lá. Deixa eu postar aqui. Deixa eu colocar aqui. Gerardo, marca o tempo aí, meu filho. Já tá valendo. Calma aí, rapaz, que eu não coloquei. Já tá valendo, você tá demorando demais, cara. Só um minutinho, gente, que eu acho que eu bugo aqui. Calma aí. Aí que travou. Calma aí, gente. Só um pouquinho. Compartilhou a tela aí? Vou compartilhar, mas é porque não está... Vamos lá, compartilhando a tela. Você vai colocar no chat se o item é certo ou errado. Combinado? Estão conseguindo ver minha tela já? Uhum. Já? Massa. Então, vamos lá. Deixa eu dar um Alt Enter aqui. Porque está no Drive. Só um pouquinho. Então, só um minuto, gente. Carregando. Peraí, deixa eu ver. Isso. Primeiro item, de história. Como são 2 itens, nós vamos dar 2 minutos, pode ser? 2 minutos. Falta 1 minuto. Alguém colocou no chat aí? Alguém já respondeu? Quantos segundos aí, professor? 15 segundos, valendo, hein? 15 segundos. Vamos lá. Cadê o Matheus? Será que ele já respondeu? Calma aí. Professor de História. Deixa eu minimizar isso aqui para poder ver ali a tela. Só um pouquinho, gente. Opa. Eu e alguém? Vamos lá. Cadê? É aqui. Vamos lá, então. Vamos ver o que a galerinha andou respondendo. Vamos ver se vocês são bons mesmo. O Matheus colocou errado. Acredito que só um item que ele analisou. A Lauren falou que a 53 está errada. A Esther disse que está errada. Grande Massabane. Yasmin, 53 errada. Ana Carolina, errada. Lauren, 54 errada. Ana Luísa Quirino, 53 errada. Maria Vitória do Guará, 53, 54 erradas. Leonardo, 53 errada, 54 errada. Yasmin Tocantins, 54 errada. E Ana Luísa Quirino, as duas estão erradas. Guilherme errado, beleza. Tem uma Maria errada aí. Vamos lá para a tela para a gente poder analisar? Eu tô curioso para saber isso aí. Vamos analisar? Então, olha só. A partir da segunda metade do século XVIII, a dupla revolução política e econômica moldou a formação do mundo contemporâneo. Em meados do século XIX, as revoluções liberais de 1848 fixaram o domínio da ordem burguesa e abriram caminho para a afirmação do capitalismo como sistema econômico dominante, em escala crescente, universalizada. Tendo as informações como referência inicial, julguem os itens que se seguem relativos à história contemporânea. Galera, essa questão aí caiu nesse último ano agora, tá? É o subprograma 2018, 2019 e 2020.
Então, a galera que fez o primeiro ano em 2018, o segundo ano em 2019, e vai fazer o segundo ano agora em 2020, tá? Então, é uma questão muito nova, muito recente. Então, por que eu estou fazendo questão de reiterar isso, de falar isso? Porque esse tema, especialmente segundo o reinado, ele é um tema que cai com muita frequência. Nas aulas, naturalmente, eu falo isso e acredito que os professores de vocês, seja lá quem for, ele te dá esse feedback também. E eu faço questão de reforçar. Segundo o reinado, é um ponto crucial. Então, vamos fazer uma análise da questão do item 53. As independências latino-americanas, entre as quais a do Brasil, foram determinadas por fatores locais. Beleza. Até aí tá lindo, né? Tendo sido pouco influenciadas pelo contexto internacional da época. Esse item tá certo, gente? A maioria falou que não. Por que será que ele está errado? Será que, por exemplo, vamos falar especificamente da independência do Brasil, houve alguma influência europeia, como, por exemplo, as invasões napoleônicas, que forçaram a família real portuguesa a vir para o Brasil, e com isso, fazer o brasileiro se sentir, as elites brasileiras sentiram um gostinho de liberdade? Será que a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, em 1820, onde exigiu a volta de Dom João VI, isso também não precipitou a nossa independência? Será que o pensamento iluminista, que preconizava liberdade, isso não configurou de alguma forma para a gente aqui? Será que, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos não teve nenhum impacto aqui? Eu acho que teve. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Então, óbvio, gente, o Brasil e a América Latina, América Hispânica, Brasil e América Hispânica, nesse contexto, nós não estávamos isolados do mundo. Por mais que houvesse interesses por parte da coroa, seja espanhola ou seja portuguesa, de que as informações, as ondas liberais que estavam acontecendo na Europa não chegassem aqui, mas é óbvio que chegavam. Vamos pegar o Brasil mais uma vez como exemplo. Não havia universidades no Brasil, né? As primeiras universidades são do período joanino. Antes disso, como é que os filhos das elites iam para as universidades? Eles iam para a Europa. E lá eles tinham acesso a todo esse pensamento liberal que estava pungente, que estava orgânico na Europa naquele momento. O que rolava nas universidades europeias naquele momento eram as ideias do Voltaire, eram as ideias do Rousseau, eram as ideias do Adam Smith, eram as ideias do John Locke, eram todos aquela forma de pensar baseada nos princípios da liberdade, no liberalismo. E isso chega à América. Tá bom? Então, o item, por si só, está errado. A questão 54. A transferência do Estado português para o Brasil, em 1808, retardou em muito a independência da colônia americana em Portugal, por fortalecer as estruturas de dominação vigentes no período colonial. Certo ou errado, gente? Muito errado. É exatamente o oposto. A vinda da família real portuguesa acelera o nosso processo de independência. Ela faz com que as nossas elites sintam um gostinho de ser livres. O Brasil passa a existir, cara. Preste atenção. Nós temos a missão artística do Jean-Baptiste Debré, um dos maiores artistas daquele momento, um francês. Ele vem para o Brasil retratar as paisagens brasileiras. Isso só é possível porque o Brasil está abrigando naquele momento a corte portuguesa. Galerinha, voltando para a tela aqui do Meet, alguma dúvida? A Inconfidência Mineira, Laura, perfeito, muito bom. A Inconfidência Mineira ela vai beber na fonte do iluminismo. Você está certíssima. Parabéns. Galerinha, alguém tem mais alguma dúvida sobre esses dois itens? Beleza. Então, eu vou lugar agora com o Gerardo, tá bom? Ele vai vir aqui, vai corrigir a próxima, eu vou ficar longe dele, tá bom? E aí, eu volto daqui a pouco. Tchau. Fala a verdade, você quer ficar perto, cara. Não fica mentindo, não. Fala, galera. E aí, beleza? Vamos nessa aqui agora na geografia? 2 minutos. 2 minutos, hein? Na geografia, a gente vai ter aí uma abordagem atualidade, né? Os acontecimentos que ocorreram em 2019. Então, as questões que eu vou postar para vocês, que a gente vai fazer junto aqui, elas são referentes ao país de 2019, beleza? Então, deixa eu só pegar aqui e fazer aqui a apresentação. Aqui, beleza. Olha aí, a questão 42, tá? Certo e errado. Vamos lá, eu vou dar para vocês aí 1 minutinho para colocar
lá no chat lá se essa questão está correta ou se ela está errada, tá? Dá uma lida nela aí, depois eu vou entrar aí explicando outras coisas sobre essa questão. Ela tem um peguinha aí, galera. Olha só, ela fala aí da Síria, do Iêmen, Sudão, fala de conflitos. 20 segundos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Quem colocou aí? A Lauren, 1815, então tá aqui, tá pegando aqui certo. Galera botou certo, 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 certo. Olha aí, rapaz, galera tranquila na geografia aí, ó. Leonardo botou certo. Yasmin também botou certo. A Maria Vitória. Vamos ver aqui o que tem aqui da opção, né? Dela aqui, ó. Então, no mundo atual, se observa uma relativa paz entre os estados, mesmo com a ocorrência de conflitos armados, perseguições étnicas e disputas de poder entre grupos em lugares como a Síria, Iêmen e Sudão do Sul. Claro, o que a gente pode observar aí? Um peguinha, tá? Olha só, ele botou aqui uma relativa paz. Essa palavra de relativa paz, ela se encaixa perfeitamente nessa questão. Se a gente pegar aí o mundo atual, século XXI, você vai pegar aí século XX, a gente vai ter aí a questão da nova ordem mundial, que essa configuração dessa nova ordem mundial relativamente trouxe paz, beleza? E aí você fazendo uma comparação lá atrás, olha aqui, ó, a gente tem aqui as grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial... Geraldo, desculpa, o item fala que a nova ordem mundial trouxe relativa paz? Relativa paz. Tipo o Iraque? Não, mas aí ele quer fazer uma comparação com os dias atuais. Os dias atuais, né? E aí, se a gente pegar os dias atuais e comparar com lá atrás, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não era paz, né, naquela época, né? Não. Então, tá aqui, ó. Olha só, eu até botei para vocês... Só comparada, tipo, às anteriores, né? Porque, assim, eu não considero isso aí paz, mas comparadas... Mas aí quer fazer uma comparação, né? Do que era a paz da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, com a paz atual. Fazer uma comparação do nível de paz que ocorre, tá? Isso é uma questão geopolítica. Sabemos que tem uma região conturbada ali no Oriente Médio, tá? Conflitos ali étnicos na África, as etnias. Tem a questão de 2011 da Primavera Árabe, mas ele está fazendo a comparação lá atrás com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E também a Guerra Fria. Oi! E também tem o fato de que as grandes potências da Europa e da América, elas não declararam guerra realmente. Então, Isso, mesmo que pode estar acontecendo essas confusões, mas porque eles não declararam. O item bacana, porque ele fala relativa paz, ele não fala que existe a paz, ele não está querendo colocar uma questão concreta, que há a paz, há uma relativa paz, e não desconsiderou os conflitos atuais, mas de menor intensidade comparado com as guerras mundiais. E aí a nova ordem mundial, ela vai se dar num contexto de globalização, de unificação, de integração econômica, integração cultural, né, nessa nova ordem mundial. Tranquilo? Então essa é a questão 42 do caderno, 2019. Parabéns para a galera aí que acertou, ó. A maioria acertou. Muito bacana. Aí, ó. Deixa eu corrigir a minha, rapaz. Isso, bora. Rapaz, Giroto. Vem pra cá, passa. Dá a volta. Deixa eu te dar uma... Não. Vamos lá, gente. Qual a próxima questão? Vamos lá. 2 minutos, acho que são suficientes. Fechou? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Está valendo, hein? 3, 2, 1, valendo! Não esqueça de colocar no chat o que você acredita que é o item que você acredita que seja a resposta correta.
Eu tô conferindo aqui, ó. 1 minuto. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se muita gente já respondeu. Opa, vamos lá. Ano, letra C. Ana Carol, C. Lauren, C. Maria Vitória, C. C, letra C. Lauren, todos acertados. Lauren, 5C, 56C, beleza. Vamos lá. Posso partir para a correção? Vamos lá, então? Beleza. Então, vamos lá, galerinha, olha só. Tendo essas informações como referência inicial e considerando o cenário... Peraí, rapidão, deixa eu ver aqui o negócio. Tá, certinho. Político econômico e social do Brasil monárquico, assinale a opção correta. Veja bem, essa é uma questão do PAS que foge àquela questão do item. Lembra? Que geralmente o PAS ele traz muitas questões tipo A. O que são questões tipo A? São itens para você julgar se é certo ou se é errado. Agora, no PAS não tem questões tipo C? Tem. E eu fiz questão de colocar essa aí para que vocês já possam se ambientalizar em relação à questão. Tá bom? Então, olha só. Letra A. Mudança significativa do Brasil independente em relação ao período colonial. A mudança significativa do Brasil independente em relação ao período colonial foi o fim da escravidão já no primeiro reinado. Item completamente errado. Pode falar, Matheus, desculpa. Quem dera se fosse. Quem dera se fosse, Matheus, exatamente. A gente sabe que nosso processo de abolição da escravidão vai acontecer na segunda metade do século XIX e vai se concretizar em 1888. Ou seja, o primeiro reinado vai de 1822, com a independência, até Pedro I. Então, esse item está completamente errado. Letra B. Embora detentor de um imenso prestígio popular e de integral apoio dos parlamentares da imprensa, Dom Pedro I foi deposto e retornou a Portugal. Aí, galerinha, muito cuidado e não apenas ao PAS, tá? Essa dica, ela serve para qualquer avaliação que vocês vierem a fazer. Sejam avaliações internas aqui do colégio, porque é importante que vocês tirem notas boas aqui também, sejam externas, como o Enem, como o PAS, como o vestibular. Dado. Por quê? Porque sempre que um item, sempre que uma questão, sempre que uma afirmação, ela conter generalizações, este item, esta questão, esta afirmação, ela tende a estar errada. Vamos treinar nosso olhar para isso, porque senão a gente pode o risco... Então, sempre que tiver a palavra assim, ó, geralmente quando tem a palavra total, sempre, integral, imenso, esse item nos dá uma dimensão de estar errado. É óbvio que nós temos que analisar caso a caso, certo? Mas muito cuidado com isso. Porque se eu falar... Já pensou se eu falasse assim, por exemplo, no Brasil colônia, todos os escravos brasileiros eram maltratados e sofriam arduamente os castigos de seus donos. Se um único escravo, se a história nos mostrar que apenas um único escravo, no universo de milhões, de milhares ou milhões, não sofria castigo físico, esse item está errado. Então, onde que está o erro nessa questão aqui? Tem vários. Primeiro, apoio e prestígio integral por parte dos parlamentares da imprensa? Não. Inclusive, nós temos o caso do famoso caso do assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró. Isso, cara, o que é isso? Vocês não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Líbero Badaró, em que ele vai ser assassinado e vão atribuir a morte dele a quem?
ao imperador. Então o imperador não tinha esse apoio da imprensa. E outra mentira, ele não foi deposto. Ele abdicou. Questão C. Sabinada, balaiada, cabanagem e farroupilha foram algumas das revoltas do período regencial, em que o país era um autêntico cenário de guerras civis. Joia! Deixa eu falar só um pouquinho. Gerardo, vai ligando seu computador, velho, porque aqui ele acusou que vai desinstalar alguma coisa aqui, para a gente não correr o risco de perder a aula. Corre aí, velho, por favor. Olha só, Sabinada, Balaiada, Cabanagem e Revolução Farroupilha foram algumas das revoltas do período regencial, em que o país era um autêntico cenário de guerras civis. Galera, tá certo esse item? Perfeito. Esse item está corretíssimo. E por que
Entramos. Fala, galera. Aqui foi coisa rápida, hein? Aqui foi coisa rápida. Teve um probleminha aqui com a queda da câmera, da bateria e do notebook. Caiu também aqui o sistema. Enquanto o professor Giroto está voltando aí com as questões de história, a gente vai para a próxima, de geografia, né? Você tá ligado aí. Vamos nessa. Deixa eu aumentar aqui o volume para a galera aí. Ok? Tô vendo aqui os rostinhos aqui da minha galera aqui, rapaz. Já dei aula para essa galera toda aqui. Ninguém saiu não, né? Não, tá todo mundo aqui. Saiu, tá tudo junto. Vamos nessa. Vou pegar aqui então, galera, a próxima. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou botar aqui para ficar bem bonito aqui o fundo, rapaz. Aí, ó. Super. Então vamos nessa. Segunda questão aí. Nossa. Deixa eu pegar aqui, já vou apresentar. Falamos dessa. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Questão atual aí, galera. Ó, mais uma questão falando de Amazônia. Olha aí, 2019. Tivemos aí aquelas queimadas da Amazônia, né, o desmatamento intenso da Amazônia no ano 2019, e aí a banca cobrou um tema sobre a Amazônia. Então ele pede aqui, ó, a intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica, com o comprometimento da disponibilidade de água às gerações futuras. Galera, essa questão aí é um tipo de questão que você resolve em 30 segundos uma prova. Se ela tá certa ou se tá errada. Vamos ver aí como é que tá aí. A galera vai acertar no chat. Deixa eu voltar aqui. E aqui, já vou olhando aqui no chat. Deixa eu voltar para ela aqui, ó. Questão 58, a Amazônia. Olha aí, ó. Questão atual, 2019. Vou botar aí mais 20 segundos. Opa! Aí, pessoal, tudo show? Fica aí. Vamos ligado aí, pessoal. É isso aí. Diretor, tá na fita. Diretor, só desliga o teu áudio. Vamos nessa? Então, vamos resolver aqui? Vou pegar aqui, então, o que nós temos que pegar nessa questão? Tá dando microfonia. Tá dando microfonia aí. Vixe, Maria, então vou ter que desligar aí. Minimiza aí. Não, vai. Pega aqui o meu. Vamos nessa. Então, galera, a questão aqui da Amazônia, o que ele está afirmando aqui? Vamos lá, né? A intensa fragmentação da floresta amazônica é uma verdade, beleza? Uma questão muito relevante. O avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica. Crise hídrica, fornecimento de água para o país, Brasil, né? Com o comprometimento de disponibilidade de água para gerações futuras. Lembrando que nós tivemos esse processo aqui no Brasil há 2 anos com o comprometimento de água para o Distrito Federal. Lembram disso? Racionamento? Porque houve uma redução da normalidade do ciclo hidrológico lá na Amazônia. Aquela chamada as nuvens voadoras. Então, a galera que botou aqui que a questão está correta, deixa eu ver aqui como vi. Olha aí, ó, grande parte aí, maioria, tá vendo? A questãozinha do paz, mamãozinho com açúcar, ainda bota um pouquinho de mel para ficar mais docinho ainda. A questão dessa aí, você sai bem tranquilo da avaliação. Olha aí, ó. Então, quais são os tópicos que também podem vir a ser cobrados para vocês? Ó? O termo rio voadores, os rios voadores, é uma metáfora, né, da umidade que tem na Amazônia, do processo de evapotranspiração, tá? Quem colocou correto, beleza. A industrialização, sim, ela causa um impacto ambiental? Sim. Dificilmente ocorra um modelo industrial sustentável na Amazônia, tá? E que eu botei aqui, ó, eu fiz um paralelo aqui, ó, e botei um termo que é muito cobrado na questão de geografia. O intenso desmatamento na Amazônia compromete o seu bioma, né? A modificação do perfil do bioma. Então, galera, não é que vai virar um deserto a Amazônia. A Amazônia ela tem a possibilidade de virar um processo de serradização. O que significa serradização?
É a primeira transformação do bioma da Amazônia, em um cerrado. E também pode vir a ser cobrado um outro termo, chamado savanização, que é a savana africana, que é semelhante à Amazônia, que é o processo de desmatamento, compromete o ciclo hidrológico, compromete a formação dessas nuvens voadoras ou dos rios voadores, que levam chuva para o Brasil inteiro. Essas chuvas, elas têm a função de abastecer os reservatórios de usinas hidrelétricas, as nascentes no Brasil, compromete aí o fornecimento da água do São Francisco, né, lá na Serra da Canastra. Então, nós temos, o Brasil depende de chuva. Parte dessa chuva vem na Amazônia, beleza? Outro tema que também pode vir a ser cobrado são a questão dos ventos alísios. Olha que interessante. Os ventos que saem dos trópicos em direção à linha do Equador. A galera que viu comigo a aula de climatologia. Qual a característica, ou quais as características desses ventos alísios? Eles têm como característica trazerem umidade e chuva para a linha do Equador. Costumo dizer para os meus alunos, 50% da água que tem na Amazônia, ela é fruto do seu processo de evapotranspiração. Os outros 50% da água presente na Amazônia vem da área da região dos trópicos, uma área de alta pressão em direção para a área de baixa pressão. Lembra que alta pressão procura baixa pressão? Então nós temos uma diferença ali, ó, que é uma circulação atmosférica entre a linha do Equador e os trópicos. São os ventos alísios. Esses ventos alísios contribuem também para a umidade da Amazônia e para a formação de chuvas. Essas chuvas são levadas para as outras regiões do Brasil. Então, a dependência da floresta com a sua manutenção hídrica tranquila e as chuvas que vão ser fornecidas para as outras regiões do Brasil. Então, o que eu coloquei para vocês? Coloquei o tema e coloquei outros subtemas sobre rio voadores. Aí eu já botei aí, puxando o gatilho aí dos ventos alísios, botei o termo de evapotranspiração, botei a industrialização sustentável e o impacto ambiental possível numa modificação da Amazônia, que é chamado serradização, que é muito cobrado. Tranquilo, galerinha? Como é que tá aí? Suave na nave? Beleza, Matheus. Matheus, eu dei aula para ele aqui na unidade de Taguatinga, eu lembro dele. Aí a Lauren. Podemos? Agora o Girotão vai pegar aí, vai pegar quente. Fica longe de mim. Fica longe de mim, meu irmão. Fica longe de mim. Vamos lá, gente. Então, última questão, tá? Galerinha, depois quem tiver interesse nesse material, tem mais exercícios que a gente separou, porque a gente não vai ter tempo de corrigir todos, tá? Mas quem tiver interesse, deixa um comentário, dá um toquezinho, que a gente encaminha por e-mail, a gente dá um jeito de chegar até vocês. Combinado? Então, deixa eu... Cadê aqui? Vamos lá. Cadê, gente? A apresentação aqui. Eu quero chamar atenção para essa questão aqui. Ó. Deixa eu achar aqui. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem esse texto. Combinado? Agora tá bem, Girotão. Tá bem, isso mesmo, que bom. 1 minutinho para vocês lerem o texto. Beleza? Agora vai estar no nível direto. A gente fechar a nossa aula. Um minuto. Está descarregando aqui. Fechou? Todo mundo conseguiu ler? Beleza? Então, voltando. Só clicar na setinha lá em cima, escolhe para ele que tá certo. Beleza, Matheus? Posso passar?
Pode. Vamos lá, mais 1 minuto agora para vocês lerem os itens e responderem. Podemos? Bom, não se esqueça de botar no chat qual a resposta correta, hein? Essa aqui é um pouco mais cascuda, hein? Vamos ver se vocês estão bem mesmo. Deixa eu ver no chat aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Beleza, Matheus Fabiano já respondeu. Letra C, Laura C, Leonardo C. Vamos lá, pessoal. Posso corrigir? Então vamos lá. Considerando a história do Brasil e da América do Sul no século XIX, assinale a opção correta. As políticas públicas brasileiras relacionadas à imigração, no período próximo à abolição da escravidão, revelam que suas motivações econômicas não dialogavam com o projeto eugênico mencionado no texto. Qual é a palavra-chave dessa questão? Eugênico. Se você não sabe o que é eugenia, você provavelmente esse item você não teria a menor condição de responder. A palavra eugenia ela remete à limpeza étnica. Por exemplo, superior a outra. Mas não é só questão de superioridade, é questão de extermínio. Por exemplo, os nazistas não assassinavam judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Era uma prática eugênica, de tentar eliminar determinada raça, determinado povo. Entendeu isso? Então, esse item está errado porque ele fala que o projeto, a política brasileira, no período da avaliação da abolição da escravidão, não dialogou com a questão do projeto eugênico. Como assim, professor? Será que não, essas políticas da imigração não tinha nenhuma relaçãozinha com a questão do clareamento da pele do brasileiro? Agora há pouco eu conversei com vocês, eu falei, gente, é claro que o governo brasileiro, ao incentivar a vinda do imigrante italiano, principalmente, português, espanhol, ao Brasil nesse momento, é claro que era para substituir a mão de obra escrava, né? Tendo em vista que a escravidão estava chegando ao seu fim. Mas também tinha um quesinho de tentar transformar o brasileiro um pouco mais branco. Porque nesse contexto, hoje o brasileiro é um povo mestiço, né? Um povo com a pele mais escura. Mas o século XIX ainda era muito mais. Então, passava, sim, por trazer o imigrante italiano, o imigrante europeu de uma forma geral, no Brasil para clarear a pele do brasileiro. Então, esse item está errado. Letra B. Os dois principais partidos políticos do período imperial brasileiro, o liberal e o conservador, são os partidos políticos que surgem durante o Segundo Reinado, nada mais liberal do que um conservador no poder. Garanto que o seu professor falou isso. Liberais e conservadores são farinha do mesmo saco, né? Quer dizer o quê? Que ideologicamente eles não tinham muita diferença, lembre-se disso. Possuíam posicionamentos opostos em relação à escravidão no país. O primeiro, no caso os liberais, defendiam a abolição desde o início do Segundo Reinado. E o segundo defendia a manutenção da escravidão. Errado, o Partido Liberal não tinha se defender Coitados. a abolição exatamente. Quem dera, né, Matheus? Quem dera. Se eles apoiassem, teria antecipado um pouco a questão da abolição da escravidão. Então, esse item está errado. Nós não podemos esquecer que tanto liberais quanto conservadores pertenciam à elite brasileira. Né? Os liberais, um pouco mais as elites regionais
das províncias, os conservadores um pouco mais os grandes produtores de café, mas eram as elites. A Invariavelmente... escravidão só começa a incomodar de fato os liberais, né? Quando começa a, como posso dizer, afetar o bolso deles, né? Porque, tipo, não por uma questão ética, né? De, tipo, é um ser humano que eu tô submetendo a esse tipo de situação, mas porque, tipo, precisavam de mercado consumidor. Exatamente. E tem um detalhe também. Havia, sim, pessoas com questões ideológicas que defendiam o final da escravidão, porque a escravidão é algo desumano, porque a escravidão, né, é algo que não deveria ter sido praticada nunca. Existiam pessoas assim, mas não esperem isso em via de regra das elites. Tá? Por que eu estou falando em via de regra? Porque se eu falar que toda a elite só passou a defender a escravidão depois que passou do no bolso, se teve um, e eu sei que teve alguns que eram contra a escravidão pela questão humanitária, eu tô mentindo. Entenderam a lógica? Então, foi sim uma questão econômica, né? A pressão por parte da Inglaterra, uma pressão popular também, uma pressão social também para se abolir a escravidão. E, de outro lado, em contrapartida, nós tínhamos ali os grandes cafeicultores se agarrando até o último momento na escravidão. Tá bom? Questão C. Os negros livres, libertos e escravizados foram utilizados como soldados pelo exército dos países envolvidos na Guerra do Paraguai, tendo havido, em alguns casos, batalhões formados exclusivamente por negros. Item está correto. O que aconteceu? O nosso exército para a Guerra do Paraguai ele era muito frágil. Na verdade, o exército brasileiro, pessoal, ele era uma grande piada. Né? Era um exército oligárquico, de título, de titulação. Nosso exército era mais fraco do que o exército do Paraguai, para vocês terem noção. E o que acontece? O Dom Pedro II lançou um movimento chamado Voluntários da Pátria, que instigava pessoas a se alistarem para irem lutar. O que aconteceu muito comumente? Muitos senhores, donos de escravos, se inscreviam no programa Voluntários da Pátria, mas ao invés dele ir, o que ele fazia, Matheus? Mandava escravo. Mandava o escravo. E aí, o que acontece? Muitos escravos, eles acabavam voltando da Guerra do Paraguai e ganhando a carta de alforria, a liberdade. Então, a Guerra do Paraguai, por mais terrível que tenha sido, por mais que nós tenhamos matado crianças lá no Paraguai, praticado um genocídio no Paraguai, e isso tenha emperrado nossa economia também, a Guerra do Paraguai ela teve esse viés, eu julgo de certa forma positivo, porque ele ajudou na construção do ideário brasileiro em torno da abolição da escravidão, tá bom? E só para a gente finalizar, a letra D. Os processos de elaboração das identidades nacionais dos países sul-americanos, como o Brasil e da Argentina no século XIX, integraram as culturas negras e indígenas como elementos centrais da constituição de suas nacionalidades. Isso é verdade, Matheus? Que fofo, né, essa questão. Chega a ser brincadeira, né? Parece piada, né? Quer dizer, então, que a construção nacional desses países, inclusive o Brasil, ela teve como sua base a cultura negra e a cultura indígena? É óbvio que não, né, meus caros? A gente sabe que não. A base foi a cultura europeia. É só você olhar e ver o catolicismo como religião predominante e no século XIX como religião oficial. É só você ver a questão do preconceito racial latente, presente ainda hoje, né? Então, assim, de forma alguma, é óbvio, né, gente? Eu gosto de falar sempre óbvio, porque algumas coisas saltam aos olhos. Mas é óbvio mesmo que a cultura negra, cultura oriunda da África, que veio para o Brasil, e a cultura indígena, é claro que elas ajudaram a formar a nossa identidade nacional. É muito claro isso. Mas é inegável que a construção do Estado em torno da nossa identidade nacional, ela preconizava o lado europeu. Tá bom? Dúvidas, gente? Galera, alguma dúvida? Algum comentário? Então, deixa eu me despedir de vocês, só um minutinho. Aí já o professor Gerardo fala, tá? A gente está mantendo a distância aqui. Eu quero agradecer muito a presença, a participação e a paciência de vocês. A gente não contava com alguns problemas, mas a gente sabe que essas coisas ao vivo, elas acontecem. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. Esses problemas acontecem, tá? Eu quero que vocês saibam que a gente preparou isso com todo carinho, a escola preparou isso com todo carinho, nós, professores, preparamos isso com todo carinho para vocês.
E dizer que nós estamos com o canal aberto para que qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pontuação, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito do PAS e que nós tenhamos condições de ajudá-los, saibam que nós estamos de braços abertos para poder ajudar, tá bom? Aproveitem a oportunidade. Esse ano de 2020 é um ano atípico, é um ano difícil, é um ano complicado, eu sei, mas vocês estão com todas as ferramentas, vocês estão largando na frente de muita gente para poder arrebentar no PAS, para poder se dar bem no PAS. Tradicionalmente, há uma queda da nota do primeiro para o segundo ano. Né? Tem muita gente que vai bem no primeiro ano, chega no segundo ano, dá aquela amolecida e a nota cai. E eu peço que vocês se atentem em relação a isso, porque o PAS ainda é a ferramenta de mais acessibilidade ao UNB. Então, se o seu plano, se a sua ideia é cursar uma universidade pública, especificamente a UNB, ano que vem não, 2022, atente-se ao PAS, não deixe-o de lado. Isso não quer dizer que você não vai dar a devida atenção ao Enem, mas isso é assunto para o ano que vem. Combinado, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, e quem sabe até a próxima. Até mais. De longe. Valeu, galera, também me despedindo, foi muito bom estar com vocês, rever alguns alunos que eu trabalhei aqui em Taguatinga, em outra escola, tá? O resumo geral que eu faço de vocês é os parabéns por estar aqui nesse horário, os parabéns por ter participado desse aulão, vai trazer muito benefício para vocês, espero ter ajudá-los com bastante clareza no conteúdo, tá? Parabéns por ter acertado as questões, ter participado, o nível de vocês, o segundo ano, está muito bacana, até comentei com o Giroto, tá? Espero vê-los lá na frente, na UNB, tá? Muito bacana, fico muito feliz de ter uma equipe, o segundo ano, bem proveitoso, tá? Eu sei que não é fácil, esse momento é um momento complicado, e vocês aproveitem as ferramentas tecnológicas para o auxílio do estudo, para sair na frente de muita gente, infelizmente, que não tem o acesso à tecnologia em casa, de poder estar estudando, de ter bons professores, uma escola maravilhosa, e a gente conseguiu manter os nossos padrões de aula para vocês, tá? Vocês merecem o que tem de melhor. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição também aí, pode mandar e-mail, tá? Pedir para a escola, qualquer questão referente ao conteúdo de geografia. Valeu? Espero revê-lo brevemente. E para quem eu não vejo, bom final de semana aí para vocês, bom resto de semana de estudo, sucesso para todos vocês. Um grande abraço, e um beijo de longe, né, galera? A gente não pode ficar perto, não. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Foi ótimo. Valeu, até. Valeu, Obrigada pela aula. Boa semana. Quem sabe faz ao vivo. Tchau, professor. Valeu, Leonardo. Galera saindo aqui, deixa eu fechar.